Aê, agora está gravando, né? Primeiro, muito boa noite para todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Boa noite, pessoal da internet. Boa noite, pessoal que está aí no centro. Estou com uma saudade enorme de estar aí com vocês. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo no YouTube amanhã, depois da manhã, enfim. Até fica uma dica muito legal e muito importante, né? Que a gente está disponibilizando lá no canal do Centro, no YouTube, as palestras, né? Então, às vezes, se você não pode participar na sexta ou no domingo, por exemplo, você pode depois estar recorrendo às palestras que estão lá e é bem legal, né? Para quando a gente não pode ver, não perder o que a gente falou aqui, enfim, ter acesso aos outros dias. De repente você gostou bastante de um dia, de um evangelho, ou aquilo te tocou, você quer mandar uma mensagem para alguém, tá aí a oportunidade. Copia o link lá do YouTube e manda no zap da pessoa, né? Olha que coisa bacana, entendeu? Mas manda com carinho, tá? É isso aí. Bom, então vamos lá, né? Nessa noite a gente vai ter. A Mônica daqui a pouco vai fazer a prece inicial. A gente vai ter a Érica fazendo a exposição do Evangelho, do capítulo 13, itens 1 ao 3. A gente vai ter o Ronaldo nas vibrações, na prece final a Lúcia, e eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, O Problema de Agradar, capítulo 47, tá bom? Então, para a gente não perder mais tempo e nem com mais delongas, Mônica, fica contigo aí para você fazer a nossa oração, tá bom? Serenemos, então, o nosso coração, já entrando no clima das vibrações, da espiritualidade que nos acompanha durante todo este tempo e nossas reuniões, espiritualidade da casa que nos visita todos os dias, dos irmãos do mais alto que estão conosco, que possamos, mais uma vez, ouvir os ensinamentos desta doutrina esclarecedora, que nos mostra o caminho do Evangelho do Cristo, que nós possamos cada vez mais adentrar, entender e transformar dentro de nós aquilo que é possível e necessário para a nossa caminhada evolutiva. Agradecidos que somos cada vez mais pelas oportunidades que temos de estarmos reunidos em nome de Jesus, aprendendo, absorvendo e entendendo seus ensinamentos da melhor forma, à luz do Espiritismo, gostaríamos de dar por abertos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, né? Que a gente consiga extrair muita coisa boa essa noite para nos auxiliar na nossa caminhada, né? Érica, agora é com você. Vamos lá, obrigada, Fábio. Boa noite, então, para todos aí na casa, todos que estão aí, né, na internet com a gente, sempre muito bom, cada dia mais perto da gente estar juntos presencialmente, né? Mas sem absoluta diferença, além do nosso apego, nossa vontade de abraçar, de beijar, sempre muito felizes pela oportunidade que a gente tem de se manter conectados, né? E de usar a tecnologia para uma coisa tão edificante, que são esses nossos encontros, né? E aí me pediram para falar hoje, né, coube a mim falar hoje a respeito do início do capítulo 13, que é um capítulo, para mim, muito especial, que fala sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? E a mim coube falar especificamente sobre o trecho fazer o bem sem ostentação. Por que eu acho esse tema tão especial? Queria dividir com vocês. Aqui é um bate-papo, né? Primeiro, porque sempre que cai um tema para a gente brinca que somos os primeiros a precisar estudar a respeito dele, precisamos refletir, rever, enfim. Então, me é muito caro esse tema, muito especial, porque eu vejo o Evangelho especificamente nesse momento, de forma muito ilustrativa, nos ensinando efetivamente um caminho, e não só as palavras, né? Então, 2 ou 3 capítulos atrás, ele diz assim, o ensinamento que nos vem é amem-se uns aos outros. Você só ama a Deus se você estiver amando
ao outro, ao próximo, né? Que já não é bem um exercício fácil para a gente. É fácil nas palavras, é fácil no dia a dia, é fácil se o próximo também me ama, se o próximo pensa como eu, né? Se o próximo me agrada. Mas em outras circunstâncias, o amar o próximo não é um desafio fácil. Ele é constante, ele é diário e é um caminho tortuoso. A gente cai, né? Eu quase todos os dias, talvez quase todas as horas do dia, né? A gente cai, levanta e recomeça nesse exercício. Mas aí o Evangelho vem e diz assim, olha, não ame só o seu próximo que te agrada, que também te ama, né? Com quem você tem esse retorno. Ame também seu inimigo. E aí ele explica o que significa amar o inimigo, né? Que é buscar evitar a vingança, buscar evitar o confronto, respeitar aquele. Então, ele não diz para a gente eliminar as nossas desavenças ou ignorar as nossas diferenças, mas sim que existe um limite para isso, que é o limite do amor, da caridade, do respeito. E aí eu vejo que chega aqui, ele fala, olha, eu não vou dizer para vocês só que vocês têm que amar o outro, inclusive o seu inimigo, eu vou ensinar como você tem que amar. Eu vou te explicar a forma, porque também não basta amar de qualquer forma, tem que ser de uma forma adequada. E aí eu vou tomar licença de vocês para ler o trechinho, porque é um tema mais longo, é o tema que vai introduzir todos os demais, né, temas que os colegas vão trazer, que são trechinhos, mas que vão estar o tempo inteiro conectados com ele. Então, eu acho muito bacana a gente, se vocês me permitirem eu ler, prometo que vou pegar só um trechinho para não ficar chato. Então, ele começa assim, tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que receberam já sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Isso é uma passagem de São Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tem um outro trechinho, que antes da gente começar a conversar, que diz assim, fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Então, aqui, eu acho que ele começa a dividir com a gente alguns princípios muito importantes dessa passagem, né? Então, o primeiro é de que a caridade que a gente faz com retorno, e lá na frente a gente vai falar da diferença entre a caridade material, moral, né? Qual é a mais meritória, quais são esses níveis de caridade que a gente pode pensar, mas vamos pensar em caridade como amor ao próximo aqui, só para o nosso exercício, né? Seja ela material ou seja ela moral. Fazer o bem, pedindo o retorno, pedindo a recompensa, é algo de certa forma natural. Eu tinha uma professora no colégio que dizia assim, até quando você faz algo por alguém, você procura a sua satisfação pessoal, mesmo que seja a alegria de ajudar alguém. A gente não faz isso para sofrer, a gente faz isso para se sentir bem, né? Então, naturalmente, na cabeça do homem, e aí eu acho que não vai um defeito, talvez seja uma característica, a gente pensa sempre no nosso bem-estar, até que seja para a gente evoluir, né? Isso é o nosso bem-estar, isso é uma busca constante. Porém, esse bem que eu faço ao outro, e essa lição vem me dizer isso, ele não pode ser visto com o objetivo de retorno. Pelo menos não do jeito que a gente está acostumado a pensar, né? Não no retorno que a gente está acostumado a pensar. E aí, Jesus coloca uma passagem que eu acho que dá um show de objetividade, né? Para além do que a gente está acostumado a falar, de sempre um Jesus piedoso, calmo, gentil. Ele dá um show de objetividade quando ele diz assim, olha,
Se você está fazendo caridade e tem o retorno imediato, a recompensa está dada. Você não precisa mais de retorno, você não precisa mais de recompensa. Você já zerou aquele crédito que você concedeu a alguém, através do bem que você proporcionou a ele, já retornou para você através do reconhecimento, dos aplausos, do abraço, de alguém dizer, puxa, como você é uma pessoa boa, das trombetas, né, como ele fala aqui, ou seja, aquele que vende, entre aspas, a sua caridade já está recebendo a sua recompensa. Mais objetivo do que isso, né? A gente não está falando aqui de ser bom, é objetivo, é débito e crédito, né? É matemático. Se você dá e imediatamente recebe, está zerado, você não pode vir a exigir isso lá na frente, né? Então, essa é a primeira ideia que me vem de forma muito objetiva. Quando você dá a alguém, você precisa pensar em fazer isso a despeito do seu reconhecimento pessoal e imediato. E aí tem uma frase muito bonita de Chico, salvo engano, psicografando Bezerra de Menezes, que é o sacrifício, a frase é, o sacrifício pessoal é o preço do acesso aos caminhos da grande luz. E sacrifício pessoal, assim entendido, aquilo que você entrega em prol de algo superior e não de você mesmo. Daí a gente pensa em duas, na minha cabeça aqui, me vem duas reflexões muito rápidas. Primeiro, eu não posso esperar contrapartida, que é o que a gente acabou de falar aqui, né? Se eu faço algo que não seja para mim mesmo, eu não posso esperar que isso tenha contrapartida, né? E que, em segundo lugar, ele pressupõe efetivamente algo que vai retornar para mim de alguma maneira, porque se eu estou esperando que não venha agora, mas que vem a caminho, né, que abre um caminho para a luz, isso tem que ter alguma justificativa para mim. E aí vem, para mim, o grande pilar do espiritismo, que é a compreensão da vida futura. Ora, se eu só acredito na vida presente, se eu entendo que a coisa começa aqui e termina aqui, eu quero reconhecimento aqui. E é só isso que faria sentido para mim. Para que eu compreenda essa percepção, e aí sim, né, esse retorno, essa contrapartida, eu preciso acreditar que em algum momento, isso que eu estou fazendo em prol de alguém, e pensando naquilo que a gente falou, né, da natureza do homem, isso vai me fortalecer de alguma maneira. Isso significa evolução, isso significa melhoria, aprimoramento, não só de mim, mas de todas as pessoas que estão à minha volta. Então, ele me leva imediatamente à reflexão da reencarnação. Se eu acredito que há vida futura, se eu acredito que o bem que a caridade que eu faça vai me trazer retorno como espírito e não como homem encarnado, a caridade passa a fazer muito mais sentido para a gente, né? E aí ele traz uma outra ideia que para mim é bastante interessante e bacana, que é a ideia do respeito para com aquele com quem eu me relaciono em relação a uma caridade ou em relação a um bem que eu estou querendo praticar. Ele propõe que a melhor caridade, o melhor exercício de bondade, de benevolência, de amor, é aquele que eu faço para o outro com delicadeza, com respeito, não para, de alguma maneira, deixá-lo perceber que aquilo é uma esmola. E o Evangelho fala o tempo todo na palavra esmola, acredito eu, que no ponto de vista da caridade, porque na cabeça da gente esmola já tem um tom que rebaixa o outro, né? A gente já parte do princípio que aquele outro está numa posição absolutamente inferior à nossa, o que não necessariamente é verdade. Ele está numa posição diferente da nossa em relação àquilo que estamos pontuando e naquele momento. Então, se eu ajudo, para usar o exemplo mais óbvio, se eu ajudo alguém que está pedindo na rua, é só porque naquele momento eu tenho mais do que aquela pessoa, materialmente falando, e naquele momento ela se encontra numa situação de dificuldade maior do que a minha. Será que pensando na nossa história
em todas as nossas encarnações, será que essa pessoa que está do lado de lá sempre esteve numa situação inferior à minha? Será que não é, ao contrário, a oportunidade que eu estou recebendo de compensar um bem enorme que ela já me fez no passado? Se a gente parte desse pressuposto, talvez a ideia do fazer o bem mude, né? Mude do ponto de vista de eu estar agregando créditos, né? Para o aspecto de eu estar compensando débitos, porque somos devedores. E é grande a probabilidade de sermos devedores em vários aspectos da nossa existência. Todos nós, senão não estaríamos na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, em que nós estamos em constante aprendizado, sim, mas ainda somos bem crianças, né, sob esse aspecto. Então, penso eu que esse seja um outro item bastante bacana, né, da gente pensar que aquele que está do outro lado merece respeito, que se for possível que ele nem perceba que está recebendo uma ajuda, ou que essa ajuda venha de maneira honrada, digna, respeitosa, né, através de uma palavra acolhedora, né, e não de uma venda, né, como a gente vê em tantas situações, né, ou pedindo uma contrapartida, olha, eu vou te dar isso, mas eu quero que você aplique dessa forma, né? Se você está dando, você não é mais dono daquilo, né? Então, deixa de ser algo absolutamente desprovido de contrapartida, que é o grande pressuposto da caridade, né? Ela precisa pressupor sempre uma relação com terceiros, e como a gente já acabou de falar aqui, sem a ideia da contrapartida, não do jeito que a gente está acostumado. A contrapartida deveria vir de maneira absolutamente natural, através da nossa evolução, e já é um grande retorno, né? E que isso, com certeza, quem tem que ver, quem tem que presenciar e quem tem que reconhecer, a gente tem absoluta certeza, como espíritas que somos, né? E de que estamos sempre envoltos a uma nuvem de testemunhas, não é assim que se fala? Nós temos que ter essa percepção, né? E aí eu queria só encerrar, a gente já está chegando bem pertinho do fim aqui, com a ideia do sacrifício pessoal, né? Que me leva muitas vezes a pensar, e eu tenho essa conversa, inclusive com pessoas de outras religiões, né? Qual é o sentido de um sacrifício pessoal ser ajoelhar e subir uma escadaria de muitos e muitos andares? Com todo respeito à crença e à fé de cada um, eu não estou aqui absolutamente diminuindo a fé e a vontade de cada uma dessas pessoas, porque acreditam firmemente que aquele é o sacrifício exigido ou esperado por Deus, por Jesus. Será que, de fato, esse é o exercício de sacrifício que agrada a Deus? Eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender isso. E, de novo, com muito respeito àqueles que fazem. Eu estou passando uma semana sem comer chocolate. Você está fazendo bem exatamente a quê? E como você agrada a Deus para isso? Se você está abrindo mão de algo que lhe é caro, respeitamos, e acho que essa é a forma. Mas será que o sacrifício pessoal não é dar a alguém aquilo de que a gente tem dificuldade de dispor? Que pode ser dinheiro, mas pode ser tempo, pode ser a nossa paciência, pode ser o nosso carinho, a nossa compreensão, né? Então, penso eu que o sacrifício pessoal esperado por Jesus e exigido no exercício da caridade, como Chico menciona aqui, né, que o sacrifício pessoal é o preço do acesso, ou seja, é um sacrifício, sim. A caridade, muitas vezes, ela passeia por um sacrifício, mas não um sacrifício que só afete a mim mesmo. É algo meu que me é muito caro e que eu vou dar em prol de alguém que certamente precisa mais do que eu naquele momento. Esse eu acho que é talvez o pensamento que ficou para mim de bastante terno e caro a respeito dessa passagem, né, do Evangelho. E tem só uma breve passagem para a gente encerrar, e eu vou ler só um pedacinho, que é do Fonte Viva, que é o item 60, que fala justamente de esmola. São 3 ou 4 itens em que ele diz: não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar?
Que espécie de emoção estamos comunicando a quem damos? Que reações provocamos no próximo? O que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? E qual é o estoque de nossos sentimentos? Qual o tipo de vibrações que estamos espalhando? Essas são as reflexões que eu queria dividir com vocês na noite de hoje. Espero que eu não esteja muito atrasada e que dê tempo da gente passar por todas as etapas aí dessa noite de atividades que nos é tão gratificante e edificante. Obrigada, viu, por me ouvirem por esses minutinhos. Um beijo grande para todo mundo. Oi, nós que agradecemos você. Muito obrigado pelas reflexões, pelas palavras, né, os exemplos trazidos. É sempre muito bom ouvir você, verdadeiramente falando. Para eu que falo depois, porque talvez vocês não sabem, né, mas a gente é escalado pela letra do nome, né? Então, depois do E de Érica, vem o F, né, que vem, aí vem o Fábio, sou eu, né? E aí eu fico sempre pensando, nossa, ela fez tão bonito, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou Você vê falar como também, né? Dá são um friozinho na caridosos barriga comigo. ali. Caridosos comigo. Veja quanta gentileza. Tá bom, bom, muito obrigado, tá, Érica? Bom, gente, vamos continuar agora e temos a leitura do livro, né? Eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês a minha tela para a gente poder falar aqui, tá? Vocês estão vendo aí? Já? Não? Não, agora sim. Ah, então tá bom. Legal. Então, o livro Pão Nosso de hoje é o capítulo 47, com o título Problema de Agradar. E aí ele traz uma citação aqui no início, né? Que o sincero trabalhador de Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta, né? E aqui vai ao encontro do que a Erika falou, né? De quando a gente faz alguma coisa, de que para quem a gente não precisa, né, fazer a publicidade daquilo, né? Porque para quem efetivamente aquilo é para a espiritualidade, para Jesus, enfim, e você já é conhecido das tuas ações neste fórum, que é o fórum que importa, né? Então, nosso aqui, né, humano da Terra, pouco importa, né? Mas às vezes é difícil a gente se aquietar, né? Não cobrar ou não falar, enfim, né? E às vezes até as pessoas nos julgam, né? Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é muito bem de vida e um dia a gente estava num ciclo, ele não estava e as pessoas estavam falando, né? As pessoas gostam muito de falar da vida das outras, né? E às vezes eu me incluo nisso também, não sou santo não, tá? E aí começaram a falar que ele era tão bem de vida e que tal, e que não sei o que lá, e que ele tinha mudado. E aí o assunto foi para um lado de críticas, né? E eu ali quietinho, né? Porque eu sabia, por exemplo, que ele tinha ajudado uma pessoa que não tinha a menor condição a fazer uma cirurgia que tinha custado 50 mil reais. E aí, nesse momento, todo mundo falando mal e eu ali, né? E agora, o que eu faço, né? Eu falo alguma coisa, não falo, né? Para ver como que, às vezes, a gente pode errar, né? No nosso juízo de valor e como, às vezes, tem muita gente fazendo muita coisa que a gente nem imagina, né? Bom, vamos dar sequência aqui. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Ou seja, se eu tivesse fazendo o que todo mundo faz, se eu isse para o caminho que a boa parte das pessoas, infelizmente, vai, né, o caminho do desvio, da coisa errada, etc., né, que não é o caminho do Cristo, né, eu não serviria o Cristo. Isso está em Paulo, em Gálatas 1:10. E eu vou ler para vocês agora um pouquinho, vou ler um parágrafo, vou fazer um comentário. Vou ler e vou fazer um comentário. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo,
desarrazoadas, uma palavra difícil de falar, quer dizer, das opiniões injustas do mundo. Ou seja, a gente tem que seguir o nosso caminho, fazendo o nosso trabalho, né, no caminho do Cristo, e com isso nos dá uma consciência tranquila, sem se preocupar com o julgamento das outras pessoas, porque muitas vezes esse julgamento ele é injusto, né? A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Ou seja, é muito mais fácil você se conectar com um grupo de pessoas se você concorda com aquilo que se passa naquele grupo, não é? E aí, se você tem uma opinião contrária, às vezes, ou se você quer, né, procurar trazer algum ensinamento ali, alguma coisa, é muito possivelmente que você não vai ser, às vezes, bem-vindo ali, né? As pessoas vão te olhar de uma maneira estranha, né? E coisas do tipo, né? Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Ela quem? A multidão, né? Muitas vezes a gente tem que continuar a nossa marcha sabendo que a gente não é compreendido e não vai ser compreendido. Às vezes a gente quer trazer uma palavra, um exemplo, uma história, uma parábola, uma frase de Jesus, né, de alguma coisa para alguém, para ajudar alguém, e aquilo está tão distante da realidade daquela pessoa, daquele grupo, que muitas vezes a gente não é entendido, né? E nem por isso a gente tem que parar a nossa marcha, porque a gente, de repente, não foi compreendido por um grupo ou por uma pessoa. Às vezes está muito distante da compreensão daquela pessoa, né? Muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E, quando penetra no campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis às supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas, né, compartilhadas ali. É indispensável trabalhar para os homens, com quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas, em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Ou seja, a cada um lhe é dado a compreensão de acordo com o seu nível, né, de evolução. Às vezes a gente vem com o mesmo exemplo, com a mesma história, para um grupo de pessoas, igual eu já falei, a gente não compreende, mas às vezes para outro ali, aquilo já faz um pouquinho mais de sentido, né? E independente dos grupos, o importante é seguir trabalhando. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Nossa, eu achei essa alegoria tão forte, né? Mesmo num assunto tão importante, mesmo falando de algo super relevante, que é da doutrina cristã, e dotados de boa intenção, às vezes, né, quando a gente vai falar alguma coisa, ele faz aqui um comparativo, né, com os professores, né, não que a gente é professor ou melhor do que alguém, enfim, mas sobre aquele conhecimento, naquele momento, né, naquela oportunidade, a gente tem alguma coisa para agregar, né? Mas ele faz uma comparação às crianças, né, que às vezes não conseguem entender ainda a mensagem daquela pessoa que está ali inspirada, né, tentando fazer alguma coisa em prol delas, né? E aqui ele finaliza que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta, né? E essa última frase, ou esse último pedacinho, né, tem muito a ver com o Evangelho, né, que acabou de ser lido, né? Porque tem uma conexão ali. As pessoas não precisam ficar sabendo, ou ter propaganda, ou a gente sair, né, alardeando aí o que a gente faz, né?
E para quem isso basta, né, ou para quem isso interessa, é para nós, né, no nosso caminho de evolução, e o nosso espectador maior, né, que é Jesus e a espiritualidade, a nossa família que nos acompanha, né, desse outro plano. Então era isso que eu queria comentar, trazer aqui para vocês nesse momento, essa reflexão que mesmo incompreendidos, vamos continuar a nossa marcha, sabendo que isso acontece, sabendo que isso é normal, mas sempre que a gente for colocar alguma coisa, a gente tentar fazer isso de uma maneira com muito amor, né? Com muito amor, com muito carinho e de uma maneira, né, caridosa. Bom, agora eu volto a palavra aí para o centro, né, para o Ronaldo, que vai fazer esse momento tão bacana, tão sublime, tão bonito, que é as vibrações aqui para todos nós. Ok, então, vamos juntos nesse momento, envolvido que estamos com esses ensinamentos, que eles possam fazer-se vivo em nossas almas. Vamos lembrando que as vibrações são nossos melhores sentimentos em forma de oração. E vamos doar esses nossos melhores sentimentos a esse nosso planeta Terra, planeta abençoado, que serve de palco para nossas provas e expiações, esse planeta escola, em que fomos matriculados e abençoados com esse corpo maravilhoso, que serve de instrumento para o nosso espírito crescer e evoluir em direção ao Pai. Vibremos também por todos os países que se encontram em guerras, conflitos ou lutas de qualquer natureza, para que seus governantes possam promover a paz e o bem social em suas nações. Vibremos também pelos nossos irmãos que legislam nesse nosso Brasil, para que eles possam criar e promover leis que possam trazer o bem social, o bem-estar no nosso povo brasileiro tão sofrido, para que eles possam ter um pouquinho de paz, um pouquinho de melhor para poder conduzir as suas vidas. Vibramos pelo nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos pronto-socorros. Muitos desses irmãos padecendo dores e sofrimentos que nem imaginamos. Muitos deles lutando pela própria vida nesse momento. Alguns aguardando atendimento nos corredores de hospitais, outros em locais que nem atendimento médico tem. Que todos possam ser abençoados pela infinita misericórdia do nosso Pai, levando a esses irmãos o remédio, o bálsamo, o lenitivo que eles tanto necessitam para apaziguar as suas dores do corpo e da alma. E vibramos também por todos os nossos irmãos que perderam seus entes queridos. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos albergues, abrigos, asilos, ou até mesmo em seus próprios lares, muitos deles esquecidos pelos seus familiares, abandonados pela sociedade, mas sabemos, ó Pai, que nenhuma de tuas ovelhas está perdida, como falou o nosso mestre amado, e que nesse momento o Senhor envolva esses irmãos com o seu infinito amor, tirando dos seus corações a solidão, a tristeza que eles carregam, renovando sua alegria de viver. Vibremos pelos nossos irmãos, nossos jovens, esperança dessa humanidade de dias melhores, para que mãos abnegadas possam conduzir essa juventude pelos ensinamentos do Cristo, que esses ensinamentos ajudem esses jovens a promover nesse planeta um planeta de regeneração, onde o bem possa imperar. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram presos nas penitenciárias, nas cadeias, nas delegacias, pelos crimes que cometeram perante a sociedade, perante as leis, não só humanas, e de Deus também, para que eles possam, nesse momento, ter o clarão da verdade através dos ensinamentos de Jesus e que nos seus corações possam vibrar o amor, o perdão, o entendimento e a fraternidade. Vibremos também por todas as suas vítimas. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nas drogas, nos vícios, na marginalidade. Que os ensinamentos do Cristo possam estar presentes também na vida desses nossos irmãos, ajudando-nos a encontrar o caminho que liberte eles dessa situação triste e deprimente. Vivemos pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares, pela união de todas as religiões em todo o nosso Mestre Jesus. Vivemos pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos.
Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, abandonados. Muitos desses irmãos sem um teto para se proteger da chuva e do frio, sem comida à mesa todos os dias, sem uma palavra de consolo que possa acalmar os seus corações nesse momento tão difícil que eles passam. Que o nosso Pai Maior envolva e nos ampare nesse momento. Vibremos pela nossa família, pelos parentes que se encontram ao nosso lado, pelos parentes que se encontram distante de nós, pelos aqueles parentes que partiram e deixaram imensa saudade em nossos corações, e principalmente pelos parentes que têm maior dificuldade de relacionamento, para que haja paz, amor, fraternidade, paciência e tolerância no nosso ambiente doméstico. Vivemos pelos nossos irmãos que partiram desse mundo desconhecendo que existe uma vida espiritual, que todos sejam amparados pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade amiga e recebam nesse momento tudo que eles necessitam para acalmar os seus espíritos e conduzir suas almas nessa nova jornada. Vivemos também pelos nossos irmãos que partiram desse mundo pelas portas do suicídio. Que a misericórdia do nosso Pai Maior possa envolver esses irmãos com teu infinito amor e dando a esses irmãos um dia uma nova oportunidade para que eles possam vir nesse mundo, uma nova encarnação, acreditando na vida e dando sentido às suas vidas através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos umbrais, na cruz, no Vale dos Suicidas, nas trevas e nas zonas abissais. Que a equipe de amor e de luz de nossa Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe amorosa, leve esses irmãos nessas regiões trevosas a luz dos ensinamentos do Cristo, que essa luz possa fazer vibrar em seus espíritos a semente divina que existe em cada um deles, acendendo essa chama cuja necessidade clama para o amor, para o entendimento, para a paz, para a tolerância, para a fraternidade, e que através do arrependimento sincero esses irmãos possam alçar uma nova oportunidade de suas vidas para a redenção de suas almas. Vibremos finalmente por todos nós, ó Pai, teus filhos, para que o Senhor nos dê força, ânimo, saúde, disposição, entendimento e sabedoria, para enfrentarmos as dificuldades e as vicissitudes desse mundo com muito amor no nosso coração, tendo Jesus como nosso mestre e guia maior em todas as horas de nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça na fé viva e ativa e inabalável, a fé que remove montanhas. Fortalece-nos, Senhor, e dá-nos a esperança de dias melhores e a certeza da vida futura. Louvado seja, ó Pai, teu nome em todo o universo e bendito seja o teu nome em todos os mundos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, né? Então, a gente se encaminha aqui para o final desta noite. A gente vai fazer a prece final. Só antes da prece final, um comentário com todos vocês, um aviso. Eu estou com saudade dos avisos aí do centro que a gente tinha. É que a gente está com uma campanha de panetone, tá? Quem não sabe, quem quiser adquirir panetone, tem voucher, preço muito legal, uma ação junto com o Taus, toda a venda, todo o dinheiro da venda vai ser revertido para 3 instituições, inclusive a nossa creche, tá? Então, quem ainda não viu, dá uma olhadinha no nosso grupo de sexta, manda uma mensagem lá para mim, e a gente vai se falando sobre isso, tá? Só dar esse recadinho para vocês. Lúcia, é contigo. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, onde, chegando ao término dos nossos trabalhos, elevamos nosso pensamento a Ele e agradecemos as graças recebidas em mais um dia desse trabalho que todos podemos participar. Senhor, eis-nos aqui diante de vós, com o coração aberto e transbordando de alegria por todos os ensinamentos que nos foram concedidos por intermédio do Evangelho de hoje e das leituras que nos elevaram. Agradecemos ao Senhor a vossa proteção
assim como agradecemos aos bons espíritos que aqui estiveram entre nós, nos auxiliando, nos confortando e nos fortalecendo para colocar em prática tudo que nos foi passado na noite de hoje. Continuai todos vós, ó bons espíritos, a protegei-nos e a amparar-nos durante todos os momentos da nossa caminhada terrena. Em nome de nosso Pai, de Jesus, nosso querido Mestre, dos bons espíritos e nossos mentores espirituais, damos por encerrado os trabalhos de hoje. E pedimos que na próxima semana possamos estarmos todos juntos, reunidos, para mais um trabalho de ensinamento e de elevação dos nossos espíritos. Que a paz do Senhor esteja em todos vós e tenham uma boa noite, com muita tranquilidade e muito amor em vossos corações. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, né? Que Jesus nos ilumine, que os bons espíritos nos acompanhem. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, aos jovens, todas as idades que estão nos acompanhando. Uma ótima semana, bom trabalho para vocês aí no centro, pessoal. Boa noite, gente. pessoal. Tchau, Boa noite. Tchau. Até a Tchau, semana. Silene. Tchau, tchau. Boa noite a todos.